Olá! Olha, tem certas condições de saúde que a gente acha que conhece bem, né? Tipo uma infecção urinária. É algo super comum. Mas o que acontece quando essa condição, que parece simples, cruza com uma fase de transformação total na vida de uma mulher, como a menopausa? Aí a história muda, e muito. E é exatamente essa nova história que a gente vai mergulhar fundo hoje. A gente está com um material super completo aqui, baseado na expertise da ginecologista Ana Paula Fabrício. E a nossa missão é entender por que uma cistite pode virar um problema tão recorrente, quase uma sombra, para tantas mulheres na pós-menopausa. Vamos tentar conectar os pontos entre hormônios, bactérias e, claro, qualidade de vida. Pois é, e essa conexão é fundamental, porque olha, não estamos falando só de um desconforto, um incômodo. O que o material mostra é que se trata de uma alteração fisiológica profunda. A gente não vai só listar causas e sintomas. A proposta aqui é entender o mecanismo por trás da vulnerabilidade, porque o corpo, que antes se defendia tão bem, de repente, parece que abre as portas para esse problema. É aí que a conversa fica interessante. Ok, vamos entrar por essa porta então. O ponto de partida de toda a discussão, pelo que eu vi, é a queda de um hormônio específico, o estrogênio. A doutora Ana Paula é bem direta, né? Ela diz que o principal motivo é justamente a queda nos níveis desse hormônio. Mas, na prática, o que isso significa? Como um hormônio que a gente associa tanto à reprodução tem a ver com a bexiga? Essa é a pergunta de 1 milhão, e a resposta é fascinante. O estrogênio é tipo assim um grande zelador de vários tecidos do corpo feminino, não só do útero. Pensa no trato urinário, a uretra, a bexiga, como se fosse um castelo bem protegido, sabe? Durante a vida fértil, o estrogênio garante que as muralhas desse castelo, ou seja, a mucosa que reveste tudo, sejam bem grossas, elásticas, cheias de vida. Uma muralha forte. Entendi. Exato. Bem irrigada com sangue, é uma barreira física robusta. Agora, na menopausa, o nível de estrogênio despenca. E o que acontece com a muralha? Fica frágil. Fica mais fina, ressecada quase, quebradiça, perde a elasticidade. De repente, aquela barreira que era super imponente se torna frágil, cheia de brechas. E quem está sempre ali do lado de fora, só esperando uma oportunidade para invadir? As bactérias. O material até cita a vilã principal, a Escherichia coli. Então, com a muralha enfraquecida, o caminho para ela fica basicamente livre. Totalmente livre. E o mais incrível, e isso o material deixa muito claro, é que o problema não para por aí. Não é só a muralha que cai. Tem uma segunda camada de defesa que também entra em colapso. O estrogênio não cuidava só da estrutura física. Ele também mantinha o ecossistema da região, a flora vaginal em equilíbrio. As famosas bactérias do bem, os lactobacilos. Esses mesmos. Os lactobacilos são os guardiões desse ecossistema. Eles produzem ácido lático, que mantém o pH da vagina ácido. E esse ambiente ácido é péssimo para bactérias ruins como a E. coli. Funciona como um fosso químico ao redor do castelo. É uma barreira química. Com a queda do estrogênio, a população de lactobacilos diminui drasticamente. O pH, que era ácido e protetor, se torna mais alcalino. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então são dois desastres acontecendo ao mesmo tempo. A muralha do castelo fica frágil e, ao mesmo tempo, o fosso químico que protegeu o castelo simplesmente seca. É um colapso em duas frentes. É a analogia perfeita. O sistema de defesa entra em colapso em duas frentes diferentes, uma física e uma química. Isso explica por que o problema não é só um episódio isolado, mas se torna algo tão persistente, tão recorrente. A porta não está só destrancada, o ambiente inteiro se torna convidativo para o invasor. Ok, o cenário de vulnerabilidade está montado. É quase uma tempestade perfeita. Mas como isso se manifesta no dia a dia? Porque o perigo aqui, pelo que entendi, é que os sinais podem ser sutis e facilmente confundidos com outras coisas da idade, não é? Exatamente. E essa é uma das armadilhas mais perigosas. Os sintomas listados são bem clássicos, sabe? Aquele ardor ou dor para urinar, a necessidade de ir ao banheiro a toda hora,
mesmo que saia pouquinha urina, e aquela sensação de urgência, de que preciso ir agora. E também aquela impressão de que a bexiga nunca esvazia por completo, certo? Fora a dor na pelvis e às vezes uma urina com um cheiro mais forte ou turva. Isso. O problema é que, no contexto do climatério, com tantas outras mudanças acontecendo no corpo, a mulher pode pensar, deve ser só mais uma coisa da menopausa. Ela pode acabar normalizando o desconforto, achar que é o novo normal dela. E é aí que mora o alerta mais forte da doutora Ana Paula no material. Que é? Que dor ou ardor ao urinar nunca é normal, não importa a idade. Ela é muito enfática nisso, sabe? A mensagem central é: não subestime esses sinais. Não os coloque na conta do envelhecimento. É uma armadilha muito comum. A gente tende a associar qualquer desconforto depois de uma certa idade como parte do pacote, quando na verdade é um sinal claro de que algo precisa de atenção. Ignorar isso pode transformar um problema tratável num ciclo vicioso de infecções. Entendido. Então, se a causa é tão clara e os sintomas são esses, o que se pode fazer? A solução é só tomar o antibiótico de sempre e esperar a próxima crise ou a abordagem precisa ser diferente por causa desse contexto todo? A abordagem precisa ser radicalmente diferente. O antibiótico é essencial, claro, para apagar o incêndio, para tratar a infecção que está ativa. Mas ele não faz nada para consertar a vulnerabilidade que causou o incêndio. Se você só usa o antibiótico, é quase uma certeza que a infecção vai voltar, porque as muralhas do castelo continuam frágeis e o fosso continua seco. Faz todo sentido. Então, qual é a estratégia para reconstruir as defesas? A estratégia-chave, e que o material detalha muito bem, é atacar a causa raiz, a falta de estrogênio. E isso geralmente é feito com o uso de estrogênio vaginal, em creme e em óvulo. E o fascinante aqui é que o objetivo dele não é tratar a infecção. O objetivo dele é reconstruir as defesas. Espera aí. Então, se a causa de tudo é a falta de estrogênio, que afina a muralha física e seca o fosso químico, essa solução parece atacar o problema exatamente na raiz. É como, em vez de só matar os invasores, você está literalmente reconstruindo a muralha e enchendo o fosso de novo. Exatamente. Perfeito. O estrogênio tópico age localmente. Ele devolve a espessura, a elasticidade, a saúde para a mucosa da vagina e da uretra. As muralhas se fortalecem. Ao mesmo tempo, ele ajuda a reequilibrar o pH, permitindo que os lactobacilos, os guardiões, voltem a prosperar. O fosso volta até a água. É uma abordagem que restaura o ecossistema de defesa natural do corpo. É tratar a causa, não só a consequência. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Mas e o estilo de vida? Fico pensando se coisas simples, tipo beber mais água ou outros cuidados, realmente fazem diferença quando o problema de fundo é o hormonal? O material entra nesse detalhe? Sim, e reforça que essa abordagem multifatorial é o que funciona. O estrogênio local é a peça central, mas não é a única. O material menciona outras estratégias importantes que andam de mãos dadas com ele. Por exemplo, o uso de probióticos, que podem ajudar a reforçar essa população de bactérias boas. E a questão do esvaziamento da bexiga que foi citada, o que isso tem a ver? Esse é um ponto muito relevante. Com o envelhecimento, algumas mulheres podem desenvolver condições como prolapsos genitais, a famosa bexiga caída, sabe? Ou outras disfunções que fazem com que a bexiga não se esvazie por completo. A urina que fica parada ali, a chamada urina residual, é um meio de cultura perfeito para bactérias. É como deixar um prato de comida fora da geladeira. Então, parte do tratamento é investigar se isso está acontecendo e, se estiver, tratar essa condição também. Entendi. Então não adianta nada reforçar as muralhas do castelo se você está deixando comida para os invasores lá dentro. Perfeito, é isso. Por isso, a investigação médica é tão completa. Ela vai olhar o quadro geral. E aí entram também as medidas do dia a dia, que você mencionou. Elas podem parecer simples, mas nesse cenário de vulnerabilidade ganham uma importância gigantesca. Quais seriam as principais? Vamos repassar. Beber bastante água, imagino que seja a número 1. Sem dúvida. Manter uma boa hidratação ajuda a lavar o trato urinário constantemente, dificultando que as bactérias se fixem. Outra é não segurar a urina. Sentiu vontade? Tem que ir. Reter a urina por muito tempo dá mais chance para as bactérias crescerem.
E a famosa dica de urinar após a relação sexual, isso realmente funciona? Funciona, e a lógica é simples. A atividade sexual pode, mecanicamente, empurrar bactérias da região da vagina para perto da uretra. Urinar logo depois ajuda a expulsar qualquer bactéria que tenha conseguido entrar ali, antes que ela comece a subir para a bexiga. É uma medida de prevenção mecânica muito eficaz. E sobre higiene? Existe um jeito certo e um jeito errado? Sim, aqui o material traz uma orientação muito importante sobre o que não fazer. A doutora Ana Paula aconselha especificamente a evitar o uso de duchas vaginais e produtos de higiene íntima que sejam muito agressivos ou perfumados. Nossa, esse parece contraintuitivo. A gente não pensaria que manter a área o mais limpa possível seria o melhor? Exato. Mas é um engano clássico. Essas práticas, feitas na tentativa de uma limpeza profunda, podem ter o efeito oposto. Elas varrem tudo, inclusive os lactobacilos protetores que restaram. Elas desequilibram ainda mais a flora e alteram o pH. Numa mulher na pós-menopausa, cuja flora já está fragilizada, isso é como jogar gasolina no fogo. Agrava a vulnerabilidade em vez de ajudar. É um caso clássico de como, às vezes, menos é mais. Uau! Ok, então, se a gente fosse resumir a essência do que a gente discutiu aqui, os pontos cruciais seriam: primeiro, a queda do estrogênio é o gatilho principal porque derruba as defesas do corpo em duas frentes, a física e a química. Exato. A muralha e o fosso do castelo. Segundo, sintomas como dor ou ardor nunca, jamais devem ser considerados normais da idade. São um sinal de alerta que precisa de investigação. E terceiro, e talvez o mais importante, o tratamento para infecções recorrentes precisa ir muito além do antibiótico. A chave é restaurar o equilíbrio do corpo. E vale muito a pena reforçar a mensagem final do artigo, que é bastante otimista. A doutora Ana Paula encerra dizendo que a menopausa não deve ser associada à perda de qualidade de vida. Isso é poderoso. Mostra que existe um caminho, sabe? Com o diagnóstico correto e a abordagem certa, que trata a causa, é totalmente possível quebrar esse ciclo de infecções. Não é uma sentença, é uma condição que pode e deve ser muito bem gerenciada. Com certeza. Sabe, essa conversa toda me deixou com uma reflexão final aqui. O material que a gente analisou foca muito na ideia de restaurar o equilíbrio do corpo, seja o equilíbrio hormonal ou da flora bacteriana. É uma abordagem que busca ajudar o corpo a se ajudar. Isso me faz pensar em que outras áreas da saúde, especialmente durante grandes transições de vida, como a menopausa, uma abordagem que busque restabelecer o equilíbrio natural do corpo poderia ser mais eficaz do que simplesmente tratar sintomas isolados. Fica aí a pergunta para se pensar.